Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o PSDB sob nova direção. Entrevista Alberto Goldman, tucano de longa data, com extensa atuação na vida pública, por 2 vezes deputado estadual, 6 vezes deputado federal, 3 vezes secretário de Estado em São Paulo, ministro dos Transportes, vice-governador e governador de São Paulo. Goldman foi presidente do PSDB e, no dia 9 de dezembro, transmitiu o cargo ao governador Geraldo Alckmin. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Bom, no dia em que você transmitiu a presidência do PSDB na convenção do partido para Alckmin, havia assim um clima de que a unidade do país, do partido, estaria sendo resgatada, considerando a tensão dos descontentes e vários fatos que levavam a crer que havia um racha no PSDB. Mas nem bem Alckmin foi eleito, assumiu, já apareceu um clima esquisito entre João Dória e você, né? Em que ele, numa entrevista, falou que você se desculpou, você disse que não teve nada disso, que ele era mentiroso, mas com esse entrevero, Goldman, o que eu quero saber é se a tal unidade no PSDB é conversa fiada ou, de fato, ela foi resgatada. Em primeiro lugar, todos os partidos têm divergências internas, todos os partidos do mundo. Eu acho que eu conheço, talvez, o único partido, quando tem uma chefia muito forte, pode não ter esse tipo de divergência. Eu não conheço divergência no Partido Comunista Cubano, por exemplo, porque tem a mão de ferro do Fidel Castro durante toda a história. Mesmo assim, eu sei de divergências internas que existiram, sempre existiram, em todos os partidos do mundo. É o Partido Republicano Americano, o Partido Socialista Francês, todos os partidos do mundo. E o PSDB? O PSDB também tem suas divergências e conseguiu, na convenção, estabelecer uma unidade que vai agora digamos, apresentar perante a população em 2018, nas eleições de 2018. Os problemas que existem entre mim e algum filiado ao partido, qualquer um que seja, são também naturais, normais. Eu sempre me manifesto claramente sobre as pessoas e sobre os candidatos, mesmo sendo do partido. Nem sempre eu voto no candidato do meu partido. É uma característica minha, não é a primeira vez. Não votei para prefeito e tenho minhas razões para isso, exponho minhas razões claramente, quais são, internamente e até externamente. Eu não me recuso a isso. Agora, é interessante, porque aí parece que existe uma espécie de contradição. O PSDB fechou questão pela aprovação da votação da reforma da Previdência. Da Previdência, isso. E, nesse fim de semana, a Alckmin disse que aqueles que votarem contra, eles vão sofrer uma punição. Então você acaba de dizer que até já votou em gente que não é do partido, na hora de uma disputa eleitoral, que é algo de um peso, me parece assim, muito maior do que a votação de um projeto, por importante que seja. Agora a pergunta é essa: fechamento de questão intimida parlamentar? Deputados do PSDB vão ser submissos a uma ordem, principalmente assim, sob ameaça de punição? Não, veja bem, vamos diferenciar. Quando eu digo a você que eu posso não ter votado em alguém, é uma questão de consciência. Acima do meu compromisso com o partido... É o que dizem os que não vão votar na Previdência. Vamos chegar lá. É o compromisso com a minha consciência no caso do voto. O voto é secreto, eu posso até não dizer em quem eu votei. Eu digo porque acho que é a questão de consciência minha dizer isso. No caso específico, você tem no estatuto do partido, a lei partidária diz que você pode tomar uma decisão do partido, numa bancada na Câmara ou no Senado, e com a executiva do partido, e fechar a questão. E o que diz o estatuto é que se houver um fechamento de questão, uma decisão que é partidária e que corresponde a todos que para votar numa determinada direção, se alguém não cumprir isso daqui, ele tem as sanções que o estatuto determina. Não é ninguém de fora que vai dizer isso, nem um presidente do partido que vai dizer isso, ninguém que vai dizer, é o estatuto. Então, quando eu assino, no caso específico, eu assino a filiação partidária, eu assino aquele estatuto, eu estou cumprindo, tenho que cumprir, a esse eu vou cumprir. E sempre cumpri
Esse estatuto, por quê? A não ser que você tenha uma razão de consciência, às vezes uma razão religiosa, às vezes para alguém que não pode votar daquela forma. Mas isso é muito raro acontecer. Certo. O importante é que o partido tem que ter uma unidade de ação na Câmara e no Senado. Não pode ser um bando de deputados ou de senadores que votam cada um do seu lado. Fazendo o que Inclusive quer. derrotar, às vezes, um voto contrário derrota os seus companheiros de partido, porque os seus companheiros majoritários acabam sendo derrotados por um voto minoritário. Mas não tem pode, uma assim. outra coisa, Goldman. Ano que vem é ano eleitoral. Então, já há deputados dizendo que, por uma questão de consciência, eles não aceitam aprovar essa reforma da Previdência. Aí a minha pergunta é se não é temerária uma medida como essa de fechamento de questão com ameaça de punição, por uma razão, ano eleitoral. Até abril eles podem sair do partido, ir para outro partido. O PSDB ganha com isso? Pode sair. Eu acho que não é uma ameaça de punição feita por alguém. É uma ameaça de punição que está na lei partidária, está na lei, no estatuto do partido. Então não é uma ameaça que vem de fora, é uma decisão do estatuto do partido. Agora, ninguém vai votar politicamente numa questão dessas por uma questão de consciência. Não é verdade. A questão é pura e simplesmente interesse pessoal. E o que infelizmente conduz a muitos, felizmente não é a todos, mas é um interesse eleitoral pessoal. O que eleitoralmente é melhor? Votar desse jeito ou votar daquele? Eu tenho uma conduta histórica, e muita gente também tem como eu, que vota de acordo exatamente com o que pensa em relação a um determinado tema. Mas tem gente que chega no ano eleitoral e fala, eu não vou perder votos e votar dessa forma. Eu acho que acima do interesse pessoal e acima do interesse do partido tem que ter o interesse do país. É para isso que nós somos políticos, é para isso que nós atuamos. Eu já não sou mais, hoje eu estou afastado de todas as atividades políticas, Okay. Inclusive da direção partidária, não sou membro de direção partidária. Mas repito a mesma coisa, eu tenho que agir como ser cidadão acima dos interesses meus, acima dos interesses do meu partido, com os interesses do país. Assim tem que ser. Roberto Goldman, muito obrigada por sua Eu que te entrevista. agradeço, obrigado. Uma boa noite.